Conversas com Mel, um patrocínio Elefante Bet, uma empresa realizadora de sonhos. Olá, sejam bem-vindos ao Conversas comigo, Mel Chaves, e a mais um momento de conversas com convidadas especiais. Longe vão os tempos em que as escolas eram lugares seguros, desde o bullying, agressões e vandalizações de espaços, o que leva os jovens a terem comportamentos tão agressivos. Pressão social, problemas familiares, dificuldades financeiras, falta de punho dos pais, o que se passa na mente do agressor e como fica a mente do agredido. O psicólogo escolar pode ser um elo entre a escola e a família, oferecendo suporte para que pais e filhos consigam lidar melhor com as adversidades e buscando também soluções conjuntas que favoreçam o desenvolvimento do aluno e o convívio com os demais colegas. Vamos falar sobre psicólogos nas escolas, a importância da saúde mental juvenil. Eu já tenho as minhas convidadas no sofá, Filomena Afonso, psicopedagoga, Rosa Esmeralda, professora, e Marlene Messel, socióloga. Sejam bem-vindas, muito obrigada pela vossa presença, mas vamos dar aqui um foco mais direcionado aos jovens, até porque nós estamos num regresso às aulas, não é? As escolas reabriram já, as aulas já começaram e começam também aqueles outros problemas que nós temos vindo a ver, que são constantes. Aliás, recentemente até tivemos aqui algumas situações com distúrbios causados por jovens. Mas antes de nós darmos aqui a entrada no nosso coisa, vamos aqui ouvir as nossas convidadas, não é? Filomena, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço. Realmente é um tema muito pertinente nesta época do ano. Nesta época, acaba por, como psicopedagoga, não é? É uma temática que também acaba por abordar. Mas até explico lá para casa, para os pais, o nosso programa é aquele programa de quase de sentada, sábado final do dia, não é? Então está toda a família junta. O que é que faz um psicopedagogo? A função de um psicopedagogo, como a palavra mesmo diz, é cuidar da saúde mental dos alunos e agora dos professores também. E dos professores, dentro das escolas. Dentro das escolas e não só, porque nós vamos encontrar a psicopedagogia quase em todas as áreas do desenvolvimento socioeconómico do país, não é? É preciso realmente que olhemos para o psicopedagogo não como alguém que cuida da saúde dos alunos, mas dos professores e de todo o ser humano. Essa é a nossa vida, ensinar, exatamente, orientar e cuidar da mente dessas pessoas, não é? Onde nós também nos incluímos. Exatamente. Portanto, a psicopedagogia ela não cuida somente dentro das escolas, porque até sala a pedagogia está muito associado ao ensino. É o ensino. Então, e nós somos seres que estão sempre a aprender, em qualquer área da vida. Toda a vida, em todas as idades. Exatamente. Rosa Esmeralda. Rosa tem depois aquele nome sonante, né? Rosa Esmeralda, que é professora. Sim. Como é que lhe chamam? Professora Rosa ou professora Esmeralda? Varia muito, uns optam por professora Rosa, outros professora Esmeralda, mas é mais professora Rosa. Ah, é? Qual é a disciplina que dá? Eu sou professora do ensino primário, então estou com a monodocência, são todas as disciplinas. Meu Deus do céu, isso aí é muito conhecimento. E no ensino primário que é a base. É verdade. É a base. Aqui, eu estou sempre a dizer aqui no programa que a base está aí, no primeiro ensino, é onde eles aprendem. Isso é que vai fazer com que depois todas as outras, nos outros níveis académicos, tenham sucesso. Não é? Base da pirâmide. Diz que é o alicerce. É o alicerce mesmo. Marlene, eu disse bem, né? Marlene Messel. Exatamente. A Marlene, além de socióloga, é psicopedagoga também. Não, eu além de socióloga, sou gestora de recursos humanos e sou pedagoga. E também pedagoga. Sou professora. Sim. Olha, nós acho que foi o último programa, nós estivemos a falar de pessoas que conciliam várias profissões. Está aqui, não é? Tem que ter muitas áreas a trabalhar. Esta temática que nós hoje vamos estar aqui a abordar relativamente à saúde mental e também ao comportamento dos jovens nos dias de hoje. E para a nossa sociedade, eu acredito, para a nossa sociedade como africanos, que é completamente diferente da sociedade que nós vemos no Ocidente e nos países europeus, onde
há muita liberdade. Nós aqui temos muito mais regras, pelo menos foi sempre o que eu vi, mas parece que com a globalização perdemos um bocadinho a mão aos jovens. O que é que vocês acham? Filomena. Com certeza. Estes são os efeitos colaterais da globalização e nós temos que estar preparados por isso, porque vivemos em sociedades evolutivas. Mas é necessário não perdermos aquilo que é a nossa mestria educacional. Se nós olharmos para as outras sociedades e querermos imitá-las, poderemos ter problemas no futuro. E a própria educação comparada nos orienta que aquilo que acontece em outras sociedades deve ser contextualizado nas nossas. Então, este paradoxo do ensino sempre vamos encontrar. Por isso é que o ensino não é somente sistemático, mas é assistemático, que os temas transversais devem ser embutidos parcialmente em função de cada sociedade, do meio onde o processo de ensino e aprendizado vai se desenvolver. Este é o paradoxo do ensino. Portanto, quando nós tentamos generalizar, vamos sempre ter uma colisão no ensino. Não é o que se pretende, não é? Exatamente. Porque senão temos já muitas confusões. Estamos todos juntos e misturados, não é? Não, e não pode. No sistema educacional isso não deve vigorar, porque depois vai colidir com aquilo que são hábitos socioculturais de cada povo. Exatamente. Rosa, dentro das escolas, sente que tem sido cada vez mais difícil educar? Não vou dizer educar. Educar é o papel dos pais. Exatamente. Os professores têm a função de ensinar, não é? Sim. Realmente, tem sido um bocadinho difícil. Como acabou de falar aqui a minha colega do painel, né? Visto que a globalização, nós temos estado não só a aprender coisas boas, mas também aquilo que é errado. Vamos trazendo N situações para a nossa realidade que ultimamente tem estado a dificultar muito o processo de ensino-aprendizagem, como o professor vai transmitir. Eu estava aquela hora a conversar nos bastidores com a psicopedagoga Filomena e estávamos a debater concernente, a Mel acabou de falar, falou muito bem, existem situações socioculturais e que com a globalização nós vamos perdendo. As crianças hoje, anteriormente, era permitido o professor dar um puxão de orelha à criança, desde que não fugisse, que não fosse maltratos, né? Sim. Era permitido fazer isso, hoje já não. A criança já vai para a escola com incutido na mente que o professor não pode ralhar, o professor não pode bater. Porque assistiu, viu, como é que eles dizem até, olha, em Portugal não bate-se. Bem, eu até antes de passar para a Marlene, eu sou mãe, tenho uma de 17, que agora já está na universidade, e um pequenino de 3. E cresci até mesmo em Portugal. Efetivamente, eu no meu tempo ainda apanhei com aquela régua que tinha 5 buraquinhos. Certo. Levei umas 2 ou 3 vezes, porque eu era muito bem comportada. Mas é assim, o que é que hoje em dia nós vemos? Houve muitos professores que extrapolaram ali o limite entre dar uma palmada e espancar. Exatamente. Que isso não faz sentido. E o objetivo que eu acredito também de um pai é, quando envia o seu filho para a escola, é ele não vir com uma marca porque o professor ou puxou a orelha ou deu uma palmada. Exato. Mas isto também já parte muito da base que é trabalhada dentro de casa. Eu, das 2 ou 3 vezes que apanhei na escola, nem foi por causa de mim, foi porque eu me ri de alguma coisa e apanhei depois de sobra, não é? Desquebra, como se diz. Mas as sociedades modernas o que dizem é que os professores não podem bater, mas deu-se muita liberdade agora aos alunos, porque não pode levantar mais o tom, não pode pegar e mandar sair da sala. Então parece que o professor, que sempre foi a autoridade dentro da sala, perdeu o poder. Perdeu? Sim. Marlene? Perdeu. Perdeu sim. Hoje, tanto no ensino geral como no ensino superior, nota-se um comportamento de extremo desviante entre os estudantes, mas, em parte, as consequências nocivas da globalização nós não podemos despejar só as crianças, né, que estão no ensino geral ou os adolescentes e jovens que encontram-se no ensino superior. Também tudo deve-se em função da fraca cultura organizacional, dos líderes institucionais não levarem ao pé da letra os códigos de conduta institucionais, principalmente em instituições privadas, em que os pais
dão uma comparticipação, pagam uma propina. O estudante já vai à escola sabendo que eu pago, eu tenho a liberdade de poder fazer e desfazer aqui na instituição, porque se me expulsarem da escola estarão perdendo um cliente, porque o estudante pensa que ele é parte publicitária. Parece que está a fazer um favor. Não, eu sou o teu patrão. Exatamente. Eu estou-te a pagar, que é para tu me ensinar. Exatamente. É que estou a pagar. Então, eu penso que as instituições deviam ser mais fortes. As instituições deviam ser mais fortes, devia-se criar mais culturas organizacionais funcionais que tanto os professores, porque às vezes o professor até quer agir dentro da ética, dentro da própria pedagogia, mas já encontra fragilidade entre a direção pedagógica ou a direção da escola em colocar o professor frente a frente, às vezes, com o estudante, e isso está errado, não se faz. Às vezes, quando cria-se um conflito, a direção chama o professor e o estudante, explica. Isso está errado. Na pedagogia, isso não se aceita. A sociologia da educação e nem a psicologia social não recomenda essas situações. Olha, Marlene, até por causa disso que está a dizer, nós vamos aproveitar, porque é assim, pais, é muito importante isso que as nossas convidadas aqui do painel têm estado a partilhar, porque nós temos visto coisas recorrentes a acontecerem na nossa sociedade e os limites começam em casa. Os professores poderão até agir, mas é um trabalho que é em conjunto. Em conjunto, não é? sim. É uma equipa multidisciplinar, como se costuma dizer, onde estão os pais, a família em casa, a sociedade que o rodeia e depois os professores. Estes jovens são menores de idade na sua maioria. Proferem ofensas, agridem, causam distúrbios e danos emocionais, físicos e até mesmo materiais. Com as redes sociais, uns arquitetam a filmagem e partilha para humilhar ou então são flagrados por outros usuários. As imagens são vergonhosas e admissíveis. Vamos assistir. O facto foi denunciado por um encarregado de educação que ficou a saber do sucedido através de um vídeo amador que recebeu no seu telemóvel. No áudio, é possível ouvir o encarregado a pedir aos responsáveis da instituição de ensino em causa para se inteirarem do ocorrido. Segundo algumas fontes, um grupo de alunos da 11ª e 12ª classes do Instituto Nacional de Petróleos, INP do Sumbe, província do Kwanza Sul, transformou a instituição num verdadeiro ringue de boxe, tendo-se envolvido em atos de pancadaria por volta das 13 horas do último sábado. Num vídeo que circula pelas redes sociais, é visível o confronto entre os dois grupos rivais de turmas diferentes, cujas razões, segundo uma fonte da instituição, ainda são desconhecidas. No vídeo, também partilhado nas redes sociais, pode ver-se o lançamento de pedras, paus, bem como o uso de facas e katanas durante a rixa dentro da instituição escolar, numa briga que durou cerca de 2 horas, ou seja, entre as 13 e 15 horas. Em nota. Meu Deus, olha, até fiquei arrepiada. Eu também. Parecem bárbaros. Mas, olha, te juro, estou aqui arrepiada. Isto é inadmissível. Exatamente. Olha, quando eu digo que nós perdemos o punho, é isto. Como é que alguém, entre eles agridem-se, ainda por cima destruíram a escola, não é? É um bem comum. Sim, sim. São situações que acontecem muito na sociedade angolana e eu penso que as autoridades de direito devem reunir-se urgentemente para poderem junto criar estratégias para resolver estes conflitos que têm desenvolvido ou desencadeado muito nos diferentes níveis educacionais. Não é normal que indivíduos que estão dentro de um orfanato, e até porque o ano letivo praticamente só arrancou há 2 semanas e meia ou 3 semanas, o mês ainda nem sequer terminou, e já assume este comportamento de risco sem medo, falta de empatia, falta de respeito, falta de ética, ofensa à moral. Eu penso que esses estudantes não estão em condições de viver no internato. Quando se vive no internato, primeiro tem que ter um acompanhamento. O estudante tem que saber como é que funciona o internato, qual é a importância do internato. Tem regras, mas além das regras, é importante aí a importância do psicólogo escolar. Só que também na nossa sociedade é muito constrangedor aqui a função psicólogo, em algumas vezes, porque o currículo é geral e não em nenhuma parte do mundo estuda-se psicologia geral. Isso é uma disciplina, não é um ramo de saber. Agora, dentro de uma sala,
todos os profissionais, os supostos profissionais, estudam psicologia geral e só no 5º ou no 4º ano é que fazem um seminário de 2 ou 3 meses, começam a escrever o TCC, que é o trabalho final de curso, aí cada um escolhe a área, um vai para a psicologia do desporto, outro vai para a psicologia escolar, outro vai para... Tem que fazer uma especialização tem que fazer em uma pedagogia. especialização, exato, isso está errado. Então, o psicólogo dentro da instituição é muito importante para resolver essas situações e não só para resolver, para acompanhar e prevenir que situações de gênero aconteçam na escola. Aqui na nossa sociedade não se sabe qual é o papel do psicólogo escolar e não se sabe qual é o papel do psicólogo, do psicopedagogo. O psicopedagogo, ele trabalha com currículos, trabalha com planos, ele tem que ver entre o comportamento da comunidade e os planos a serem implementados dentro do seu sistema de base de ensino, se vão de encontro para não haver choque entre a relação família-escola, entre estudantes e professores, entre estudantes da própria instituição, uma forma também de prevenir o bullying e os conflitos. O psicólogo escolar, ele lida com comportamentos no próprio recinto escolar. Também prevê situações, por exemplo, desses encarregados há encarregados, por exemplo, que não estudaram, mas ele quer ver o seu filho em um outro plano, coloca o filho na escola, não consegue ajudar o filho a fazer tarefa. Então, o psicólogo está ali para conversar, para orientar, conversa do dia a dia. Por exemplo, há estudantes que têm dificuldades no namoro e depois aquilo não é para a idade dela e ela perde o foco da assimilação. Então, está aí o psicólogo na escola para poder orientar. Só que o próprio psicólogo também, porque ele estuda só teorias, ele não estuda a metodologia, não está preparado, ele não tem estágio, ele não tem um direcionamento do 2º, 3º, 4º ano para poder estudar diferente da sociologia, que tem a sociologia educacional, tem a sociologia política, tem a cultural, tem a das organizações jurídicas, são várias áreas. Então, sim, já no 2º, no 3º ano, o estudante já assina uma ficha com as diferentes áreas para poderem ter conteúdos e práticas daquela área para depois de terminar poder atuar melhor. Então, este é o grande problema da psicologia em Angola. É por isso que muitas instituições preferem só ter o pedagogo e não optar pelo psicólogo escolar. Pois, acaba por criar aí um conflito muito grande. Rosa, já passou por alguma situação dessas dentro da escola ou com alunos? Já... Felizmente não. Graças a Deus, não é? Felizmente não. Eu ainda estou nervosa de ter visto aquelas imagens. Felizmente não. Aquilo... talvez por ser o ensino primário, né? E embora não temos o controle, às vezes no recreio, se já aconteceu dentro da instituição em que eu faço parte, não, talvez fora da instituição, como a colega acabou de dizer àquela hora, toda instituição tem de ter normas, tem de ter regras. E a nossa instituição, nós temos normas, temos regras, eles já sabem. Se, porventura, lutarem dentro da instituição, até mesmo fora, se for fora que o assunto morra por lá, ou então os pais têm que resolver. Mas se for dentro da instituição, eles têm as suas punições. São sancionados. Desculpa, a Rosa leciona num colégio público ou privado? Privado. Privado. Desculpa, público. Uma escola pública. Uma escola pública, porque muitas das vezes há também diferenças, não é? A nível comportamental. Mas o que eu noto é que... nem digo a nível comportamental, a nível de recursos. Exato. A nível de recursos. Nos colégios privados é normal encontrarmos ou pedagogos ou então psicólogos dentro dos colégios. No ensino público acontece o mesmo? Não. Infelizmente não. Não. E isso é uma coisa que deveria ser quase que obrigatório, não é? Fazer parte do leque de profissionais. É verdade. Tudo recai para o professor. Às vezes precisamos fazer uma ginástica que é para colmatar ou para poder fazer a parte do psicólogo que tinha que ter nas instituições, porque o psicólogo não vai só trabalhar com os alunos. O psicólogo, como a Mel e os outros convidados do painel disseram, nós vamos trabalhar com a sociedade, com os pais, porque também precisam do acompanhamento de um psicólogo. A direção da escola precisa. Mesmo eu, como professora também, eu preciso de um acompanhamento. Os outros funcionários, as tias de limpeza, os seguranças, todos os funcionários precisam de um acompanhamento. Porque, vejamos, tem-se dito que o psicólogo cuida dos malucos, né? Naquela psiquiatra. Na gíria, não. O psiquiatra, na verdade. Quando nós, não. Sim, quando na gíria nós, é o que as pessoas o psicólogo acham. cuida do maluco.
sem saber que todos nós precisamos. Todos nós precisamos de um psicólogo, sim. Porque para nós partirmos a agressão, ofender... É porque a mente não está bem. Não estamos bem, então precisamos de um acompanhamento. O professor, ao sair de casa, não se sabe o percurso dela até para a escola, até o local de serviço, o que aconteceu. Até mesmo para poder pegar um táxi, ele enfrenta N dificuldades que ao chegar na escola, às vezes, já ele está não está bem. Já está frustrado, já vem com os problemas de casa. Ele precisa também do psicólogo para lhe tratar ali. Sim. Talvez é só olhar, né? Para quem é profissional, consegue olhar para alguém, olhar e dizer não, eu acho esta que pessoa também não está bem. Não está bem. E chamar para uma breve conversa. Senão, acabamos por entrar na sala de aula totalmente frustrados e acabamos depois por descontar. Não, isso depois é vir uma bola de neve, Exatamente. acaba por virar uma bola de neve. Eu sei que a Filomena tem aí um contributo para nos dar, mas nós estamos em cima aqui do nosso primeiro intervalo. Nós prometemos voltar, vai ser um intervalo muito curto, vocês já sabem, aproveitem e passem pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn e o nosso canal no YouTube. O nosso programa, vocês já sabem, todos os sábados às 18h45 aqui na Rede Girassol, nas 3 plataformas de televisão, canal 20 da ZAP, 54 TV Cabo, 508 DSTV e também no canal do YouTube e no nosso Facebook. Até já! Estamos de volta e hoje a nossa conversa é sobre saúde mental juvenil, psicólogos nas escolas. Bem, nós quando estávamos aqui a terminar no primeiro bloco, estávamos a ver duas cenas lamentáveis, vergonhosas mesmo. Das meninas, aquilo foi num colégio em Benguela, não é? Preferiu ofensas e depois ainda bateu e não sei. Nós nem mostramos mais o resto das imagens. E agora, recentemente, na escola no Sumbo, que também vandalizaram. Além das agressões, vandalizaram a instituição. Filomena. Pois é, eu também dizia que sempre precisamos de alguém para sacrificar, e aqui o psicólogo é sacrificado, mas não é bem assim. E não quero ser repetitiva, mas o trabalho começa em casa. Os pais perderam o controle dos alunos, os intervenientes da agressão. E acredito que para eles foi vergonhoso e se calhar surpreendente porque é que os seus filhos agiram daquela maneira, metendo em perigo a escola, a instituição e a própria vida humana, porque aquela menina, a atitude dela em relação à mais nova é deplorável e a reação da mais nova ainda é mais preocupante porque ela não reage. É completamente então, passiva. Sim, exatamente. E isto não é bom porque que menina, que senhora, que pessoa adulta teremos no futuro? Quando ela pacificamente aceita ser agredida. E os demais que acompanham acreditam que é por aí o caminho. Bateu, levou. E alguém tem que apanhar. Ok, vamos também olhar para a escola para o Instituto do Sumbo. Aquele povo todo, os jovens todos que envolveram-se na confusão, têm uma única mente. É lutar para vencer. Portanto, eu penso que o Instituto deve ter critérios de seleção para esses indivíduos, porque nós não podemos somente receber os alunos, ainda que seja um internato. Tem que fazer uma avaliação pré-instituto. Antes de eles lá irem, tem que saber quem são as pessoas que estamos a receber. Exato. Por quê? Porque o indivíduo que se envolve facilmente em conflitos deste género, qual é o papel do Instituto? Não tem um histórico académico, não é? Tem que ter histórico académico, não é só receber. Então, quem é que a gente mete em casa? Começa por aí. Agora, eu dizia que os pais perderam o controle e se calhar ficaram todos surpreendentes e um esforço enorme para os meninos, os do Instituto irem para o Instituto e aqueles de Benguela também. Mas, por que é que perderam o controle? Nós temos que aferir estas situações. Ir para a família e para os pais. Os pais são totalmente pessoas tranquilas, não são compulsivas, reagem a qualquer tipo de emoção, certo? Como é que estão os avós? Como é que estão os tios? O histórico familiar. Eu ia dizer, e como eu dizia, o problema está na inata. Como é que a genética fala com relação a isso? O ADN dessas pessoas. Explicava eu que são 4 gerações para que se faça o corte geracional. Okay. Tu podes ser o teu avó, podes ser o teu bisavó, tetaravó, e ser você um indivíduo que não sabe porque é que tem esses estímulos agressivos. Portanto, o psicólogo é sacrificado porque precisa ser alguém para poder moldar o comportamento. Mas ainda que eu trabalhe com o meu aluno,
eu vou me frustrar, porque há peças que eu desconheço. Não é em vão que dizemos que fulano saiu o avô. E o avô diz, eu não, mas o meu pai era assim. E porquê? Mesmo no processo de aprendizagem, vamos encontrar esse déficit de aprendizagem. Sim, porque pode não haver o exemplo em casa, mas depois nós questionamos de onde é que ele aprendeu por isso? isso? Eu digo, eduquei bem o meu filho, o que é que se passa? Então, eu não devo agredir esse filho que está com este comportamento. Eu devo trabalhar os aspectos afetivos. A educação vem mesmo para que balizar. Vamos balizar o indivíduo. Ele tem que encontrar formas de controlar os seus impulsos de forma a não cometer agressão. Então todo mundo pode beber. Ok, eu bebo porque o meu avô bebia, mas o meu pai não bebe. Eu vou para a estrada e a polícia vai meter o bafômetro, eu vou para a cadeia. E quem paga? E por que eu estou a beber? Mas se você souber que realmente eu tenho histórico familiar de álcool, de alcoolismo, eu vou ter que parar, não é assim? Exatamente. Isso vamos encontrar, inclusive, nos compulsos sexuais. Há indivíduos que não sabem porque que gostam de ter múltiplos relacionamentos. E o seu pai foi bem casado, mas ele não consegue ficar num casamento. E ele não trai porque é seu mau caráter. Ele tem já está na genética dele a disfunção sexual. E ele precisa ter vários parceiros, porque um não lhe satisfaz. Vais cuidar do teu marido, dando tudo o que ele precisa, mas ele te vai trair na mesma. E não estamos a falar em deformação de caráter, é algo mais forte do que ele. E isso Freud defendeu bem lá atrás. Nós precisamos ver, o Jean Piaget diz assim, que se nós cuidarmos de uma criança, orientá-lo de forma a ele controlar os seus impulsos, no futuro podemos ter um indivíduo que consegue estar acima da mestria diante de qualquer conflito geracional. Eu posso encontrar pessoas com várias gerações, de vários estratos sociais e conseguir me relacionar, porque eu sei que está errado. Como é que nós tratamos das pessoas que são dependentes? Eu não sou dependente, mas eu consigo tratar esses indivíduos. Por quê? Porque eu tenho que conhecer a essência de por que ele me apresenta aquele resultado. O resultado que eu me refiro no comportamento. Portanto, a coisa começa também na escola. A Rosa, há bocado, quando estava a falar sobre o ensino base, né? Que é a área onde está, quais são as maiores dificuldades que os professores têm nesta fase? É a interação com os encarregados de educação. Temos muito. Eu tinha quase a certeza. Não vão às reuniões, não participam. É um depósito. Eu tenho dito que os pais às vezes tratam os filhos como se fosse valor monetário que são colocados no banco para trabalhar a render. É mesmo esse termo. Levam para a escola, no primeiro dia, se calhar, depositam. Depois de 9 meses, vão saber qual é o lucro. Se passou, se não passou. Principalmente nos colégios privados, onde as pessoas têm ali uma condição financeira mais abastada, eu já vi no colégio da minha filha chamarem a atenção e a diretora proibiu. Não vêm nem babás, nem motoristas às reuniões escolares. Porque assim, as pessoas... Efetivamente, sim. Como é que estava a Marlene a dizer? Os pais estão numa azáfama tão grande. Exatamente. Estava a dizer que os pais procuram trabalhar muito em função dos bens materiais e dizem sempre, é uma frase patente em Angola, eu não vou deixar faltar ao meu filho aquilo que não tive. Então eu vou dar tudo aos meus filhos aquilo que eu não tive. Só que às vezes é importante a solicitude e um momento de grande reflexão para os pais refletirem que às vezes aquilo que lhe faltou é que lhe tornou forte. Então as crianças não podem viver de libertinagem, as crianças não podem viver em ter tudo, aquilo que querem, na hora que querem, não. A criança tem que ouvir a dizer sim quando é necessário e ouvir não quando é necessário. E às vezes, não, meu filho vai chorar. Pode chorar não mata. E às vezes faz bem, a gente, sim, faz bem. A gente vai desanuviando, às vezes em algumas lágrimas, mas é importante, porque depois acostuma. Isso é muito importante. Hoje a sociedade está mesmo muito agressiva. Mais uma vez chamar a atenção aos líderes organizacionais para agirem no sentido de fazerem funcionar as regras na instituição. Aquele caso de Benguela, como é que uma criança adolescente tem... Olha a agressão verbal. Eu não vou muito pela agressão física, não a postura dele ao falar.
a postura dele ao falar. Parece uma cidadã de 30, 40 anos, parece até, e não só, nem só pela idade, parece uma pessoa treinada. Parece que foi treinada. Aquilo é um teatro, olha. Quando chegar em cena, você faça isso porque a idade dela, o local onde ela está exposta, é um colégio, é uma instituição educacional. E se calhar até os pais não têm esse tipo de comportamento. Exatamente. Não, às vezes os pais têm como podem não ter. Exato, os pais às podem vezes ter os pais ou não. não prestam muita atenção aos filhos, porque os pais hoje a emancipação da mulher ela é muito necessária e é boa. Mas também nós temos que admitir que a emancipação da mulher também tem levado à desestruturação familiar. Também é importante nós admitirmos isso. Porque hoje a mãe, muito fora da visão familiar, tem levado as crianças ao extremo. E às vezes os pais são agressivos, sim, e os filhos vão reproduzindo. Não reproduzem em casa por uma questão de medo ao respeito. Estou ao lado dos líderes. Mas replicam fora. Mas fazem fora. Como às vezes os filhos estão mais nas organizações, estão mais na interação com vizinhos e amigos, e os pais até são de boa índole, mas por não controlarem, por não ajudarem os filhos no desenvolvimento cognitivo, por não estarem ali na transformação da personalidade da própria criança, por não estarem a orientar, porque o pai não pode esperar o filho errar para orientar. E mais uma vez dizer aí em casa, pais e professores, não trabalhem com a disciplina, usem a instrução, porque a disciplina é, tu não podes fazer isso, você não pode fazer isso, a tua idade não é para isso. Mas o indivíduo, a criança ou o jovem, começa a entrar em conflito internos consigo mesmo. O que é que eu então vou fazer? Então é importante sempre usar a instrução. Tu não podes fazer isso, porque se o fizeres, a consequência é esta. Estás a ver o fulano, usam sempre exemplos. Estás a ver o fulano, ele teve comportamentos, assumiu comportamentos de risco, foi expulso da escola. Ele assumiu comportamento de risco no trabalho, foi expulso. Ele assumiu comportamento de risco, perdeu o casamento. Assumiu comportamentos de risco, hoje os filhos já o abandonaram. O fulano também ia para a escola, não entrava na sala. Para um comportamento Exatamente. E é importante que ele saiba o certo e o errado. Ele não pode saber só que não pode fazer aquilo, e depois ele vai mesmo querer fazer para saber por que está a me dizer que eu não posso fazer isso. Será que não tenho capacidades? Será que não tenho habilidades? Ele não vai colocar a consequência no cerne da situação. Vai colocar, será que não estão a me acreditar? Então eu vou fazer para mostrar. Isso é mesmo errado. Sim, Rosa. Ali, mais uma vez, é chamado, embora, né, diz que o psicólogo é o que tem que levar a culpa, mas ali é chamado mesmo, mais uma vez, a importância dos psicólogos nas escolas. Porque se formos a analisar, o psicólogo é um profissional que busca compreender o comportamento do indivíduo, do ser humano. Por isso é que nas escolas, mais uma vez, vamos chamar a atenção, principalmente as escolas públicas, que não temos mesmo, ter um gabinete de apoio, um gabinete que tenha um psicólogo. Algumas escolas públicas têm. Porque depois são famílias, às vezes, que são mais carenciadas. Se formos a ver, fazermos um levantamento de quantas escolas têm, são poucas. É mais as escolas privadas é que têm. As escolas públicas quase que não se têm. Sim. Porque precisamos fazer um acompanhamento, como eu disse no princípio, porque o psicólogo não vai trabalhar simplesmente só com o aluno, porque ao detectar o comportamento daquela criança, que é um comportamento reprovável, ele precisa ir mais a fundo, trabalhando com os encarregados, tentar compreender o porquê do comportamento do aluno. É ali onde às vezes nós chegamos à conclusão que é genético. Alguma coisa se passa. Sim. Aliás, é genético, depois aprendeu até em o aluno casa. poder ter esta consciência que, olha, alguma coisa aqui não me está a fazer sentir bem, então vou ali ao gabinete falar com aquela tia ou com um psicólogo, desabafar um bocadinho, porque para haver esta abertura, não é? Exatamente. Se ele não se está a sentir bem dentro da escola ou com algum problema em casa e ir buscar de alguma forma algum conforto. E, às vezes existem situações que os pais, por causa da dinâmica da vida, não conseguem detectar o que o filho passa. E se nós tivermos um psicólogo na escola, se bem que um psicólogo na escola também é pouco para o universo de alunos que temos. Pode ser aqueles psicólogos que são rotativos. À segunda-feira ele não precisa estar fixo na escola. Ele precisa ter dias para marcação de consulta, porque também o estudante não tem como ir todos os momentos ao psicólogo, porque ele tem outras atividades na escola, tem atividades extraescolares, tem que fazer a tarefa, às vezes tem a dinâmica de grupo, tem que assistir às aulas. Exatamente. Então podem marcar horas e dias para que isso aconteça. Isso é verdade, mas quando eu dizia o psicólogo para um psicólogo para uma escola onde tem mais ou menos 200 ou 300 e tal crianças,
é um número reduzido, mas já vai ajudar. Porque é o psicólogo que vai olhar para a criança, embora nós estamos a falar aqui de saúde mental, onde nós encontramos também as crianças com dificuldade de aprendizagem. O porquê que essa criança não aprende? Por vezes é o professor, é o tio da limpeza, é o tio lá em casa com quem a criança fica, que está ali, como é que eu posso dizer, a abusar. Porque temos crianças que são abusadas a partir da família, a abusar essa criança, e por causa deste abuso que essa criança sofre, ela vai mostrando comportamentos, retrai-se, mas outras crianças ficam agressivas. Agressivas por gênero feminino ou por gênero masculino. Se tiver um colega logo a lhe pegar, ela toda surta e parte para o colega. Por vezes é algo que ela está a viver. Sim, está a viver em casa. Aí, mais uma vez, por favor, a importância da inserção do psicólogo nas escolas é muito, muito, muito importante. Rosa, eu agora vou passar aqui, porque... Como é que temos aqui a professora, também já foi professora, não? Eu sempre trabalhei com formação mesmo. Sempre com formação. E organizar programas de formação. E são muitos anos de estrada. Muitos, acho que eu comecei aos 13 anos. Então é assim, como é que era antigamente? Porque o tema do psicólogo não vou dizer que é atual, mas pronto, é recente, não é? Tem 20, máximo 30 anos, e nas nossas sociedades aí uns 15 anos, se não tanto. No tempo antigo. Naquele tempo. Sim, eu vou para o tempo do Einstein. Sim. Ele dizia o quê? Sobre a lei da relatividade. 1 minuto de prazer, aliás, tens 10 minutos de prazer. Achas que, foi pouco tempo, estava tudo tão bom, certo? Mas se tu fores sentares por cima de uma tampa quente, 1 segundo, ai, que dor! Pois é. Estamos a falar do tempo e espaço em que o prazer e a dor se vão configurar. Essa lei da relatividade funciona até os dias de hoje. O que é que convém? Ter o resultado ou o caminho que leva ao resultado, bom ou mau? É o caminho. Esse é o caminho. Se eu não tenho psicólogo para trabalhar com o meu filho na escola, se a escola não tem psicólogo, a escola tem que conceber que o seu processo é ensinar. Como eu vou levar o conteúdo, é o método que eu uso na sala de aula. Eu quero o resultado que os meus alunos passem de classe. Vou lançar os conteúdos, vou exigir que estudem, não me importa como, porque não era na era da internet. Exatamente. E as pessoas passavam de classe, certo? É como fazer uma cirurgia dentro de um hospital e ter dificuldade. E não temos o bisturi, vamos usar a faca, seja o que for, vamos salvar uma vida. E no tempo antigo não eram os psicólogos? Não, eu estou aí para o tempo antigo. Sim. Já curamos ferida com terra. A terra vermelha, já metemos lá na ferida e curou-se, ninguém ficou infectado. Já curamos feridas com açúcar. Eu, como mãe, já curei o meu filho, um corte no meio da testa, eu pus açúcar. Sim, para estancar o sangue. Para estancar. Não, para curar mesmo. Pus açúcar hoje, dia seguinte eu não queria que ele tivesse uma cicatriz. No dia seguinte voltei a pôr açúcar. Outro dia açúcar e acabou. Eu já bati a minha filha, porque também, de repente, a gente acontece. Fiquei cega diante da situação. Sim. E criou logo aqui, começou a sangrar, eu peguei açúcar e coloquei, no dia seguinte estava estancado. Portanto, nós temos essa capacidade de sobrevivência, de sobreviver diante de situações difíceis. Se olharmos somente para o psicólogo, para o sociólogo e para o professor, vamos ter problemas, porque o nosso resultado é formar indivíduos que estejam capazes de sobreviver em todas as situações, os desafios que a vida apresenta. E este é o processo de ensino. O processo de ensino serve para transformar. Transportas conhecimento, pegas do teu conhecimento, vais elaborar um novo saber para ter resultados que pretendes. Exato. Correto? Sim. É aí onde nós temos que agora recuar, fazer trabalho de casa. Os pais devem parar e pensar. Não é o facto de hoje querer dar, como dizia aqui a minha colega, querer dar uma vida diferente aos meus filhos, vida essa que eu não tive, que eu vou modernizar tudo para destruir a criança que aí vem. Exatamente. Porque também, quando nós não conseguimos perceber como é que as coisas nos chegam à mesa, nós não temos a valorizar, aprender a valorizar. Não sei como é que um carro me chega à porta, eu não vou valorizar. E eu não vou respeitar limites, porque a vida está-me a dizer que eu posso ter tudo como uma lâmpada Aladim. E não é isso. Exato.
nós vamos olhar muito como é que a gente atrai essas situações. E sabemos que a lei da atração tem como base a vibração. A matriz é a vibração. O que é que nós vibramos? Nós vibramos uma sociedade justa, de inclusão, onde cada um tem um papel ativo, ou estamos a ir para uma sociedade, estamos a olhar para uma sociedade onde a lei do mais forte é que funciona. Eu tenho dinheiro, é individualista. Eu tenho dinheiro e posso pôr os meus filhos no colégio. E não estou preocupada com quem não tem dinheiro para levar o filho ao colégio. Isso que a Filomena teve a dizer aqui é realmente, assim, só para não cortar, ou melhor, cortando o raciocínio para nós depois termos a continuidade deste insight muito importante que nos está a ser aqui dado. Nós vamos fazer a nossa última pausa, mas prometemos voltar já a seguir. Vai ser muito rápido. Até já. Estamos de volta ao nosso último bloco. Nós estamos a falar sobre saúde mental juvenil, a importância de psicólogos na escola. Mas, antes de darmos aqui seguimento para a nossa rubrica, a Filomena estava aqui a falar de um tema muito importante, não é? Da parte da importância. Como é que era quando não havia os sociólogos? Os sociólogos não, os psicólogos, não é? Senhora. Quem eram os nossos psicólogos antigamente? Os nossos pais, os nossos catequistas. Estes eram os nossos psicólogos no passado, os nossos avós. E esta herança educacional trouxe ao homem de hoje, o homem que tem 50, 60 anos, é o resultado dos pais, do catequista, da tia, do vizinho, onde o respeito era a marca referenciada. Nós perdemos esses valores com o surgimento de várias ciências dentro do ramo da educação. E estes ramos, essas várias ciências que surgiram, é para dar suporte, não é para criar mais problemas. Exato. Não é para nós indexarmos responsabilidades a terceiros. As responsabilidades começam dentro de casa. O primeiro psicólogo e sociólogo é o pai e a mãe. Transferir responsabilidades a outrem é muito bom, porque descartamos de algumas responsabilidades. A pretexto de quem deve educar os filhos são os pais, não os avós. Os avós educaram os seus pais. Essa transferência de dados tem os efeitos colaterais, geram indivíduos com uma autonomia que, a princípio, parece ser uma coisa aceitável, mas depois começamos a ver a distorção real, que é o que aconteceu com esses meninos, Exatamente. Tanto do Instituto como do Sumba e como de Benguela. Se voltarmos a fazer o trabalho de casa, sem que a escola venha intervir, teremos resultados na escola, porque a escola pressupõe-se ensinar conteúdos. Claro, lá dentro vamos encontrar também o processo educativo. Educação cívica e moral. Sim, senhora. Por isso é que aprender aprendendo. Cada aluno é um indivíduo que deve ser trabalhado de forma individualizada. Em 45 minutos, qual será o papel do professor? Não, ainda mais hoje em dia que as turmas são turmas de 20, 30, 40 miúdos. Exatamente. Se nós não partirmos para isso, vamos continuar a ter conflitos, porque o dinheiro é importante para resolver problemas, mas o dinheiro não pode fazer com que nós percamos o nosso papel. A educação não se compra. A educação não é vendida. A educação é um processo que o indivíduo vai ter ao longo da sua vida. Cada sociedade é uma sociedade. O Ocidente tem uma educação. Nós temos outra educação. Bem, realmente grandes insights dados aqui pela Filomena Afonso, mas agora nós vamos passar para aquela rubrica que todos adoramos, onde há interação com quem nos acompanha nas redes sociais. Vamos à rubrica do Conversas no Digital. Bem, como é habitual também, vou pegar aqui nos meus óculos, que é para poder ler. Nós perguntamos, é importante existirem gabinetes de acompanhamento psicológico para os alunos dentro das escolas? Eu tenho aqui algumas das respostas dos nossos internautas, onde deram o seu parecer. Temos a Rosa Yolanda Iola, que diz sim, deve haver, porque estamos numa sociedade onde todos vivemos sob stress e muitos não aguentam. É verdade, não é? Ela disse uma grande verdade. A Débora Manuel,
Toda instituição devia ser obrigada a ter área especializada para acompanhamento psicológico. Conhecemos crianças com dupla personalidade. Em casa são uns santos ou rebeldes, porém nas escolas não têm respeito com os professores. Certos pais não conseguem educar o filho e deixam essa responsabilidade aos professores. Ela estava a ouvir aqui a nossa conversa, estava a ouvir. A Lucindo Simão. É importante pensar nos gabinetes de apoio psicológico não apenas como bombeiros prontos para apagar o fogo posto, mas como um local onde as pessoas, não importa a idade, se encontrem consigo mesmas, encontrem outros, amem-se e amem os outros, independentemente de tudo o que ocorre pelo mundo afora. Ou seja, vamos apostar mais na prevenção, de formas a termos menos a fazer quando o assunto for a cura. A Jandira Escovalo, sim, sou apologista que deve haver gabinete de acompanhamento para os alunos. Está aqui, eles parecem que estavam-nos a ouvir, não é? Exatamente. Porque é um trabalho, efetivamente, de uma equipa multidisciplinar, mas começa em casa. Sim. Exato. Isto aqui não é ciência, olha, não é nenhuma disciplina. Sim, sim. Isto aqui, É cultura. como se diz no tempo antigo, é lei. É em casa que tudo começa. E aproveitando aqui o fio à meada destes ensaios que foram dados pelos nossos internautas, a nossa repórter Cuiela Comentino esteve nas ruas a conversar com alguns jovens estudantes, onde falaram sobre desde os abusos que foram passados, que vivenciaram no passado, sexuais, bullying, agressões, de que forma é que se sentiram e como fizeram para conseguir ultrapassar. Vamos assistir. O bullying, assédio, vandalismo e outras práticas são assuntos graves e recorrentes nas escolas, provocando desentendimentos, danos físicos e morais aos professores, alunos e funcionários. Por este facto, é importante que sejam encontradas formas de evitar as consequências, como fez a esposa do governador da província do Namibe, Carla Lopes, com o lançamento do projeto de combate ao assédio sexual nas escolas. Os problemas vividos no ambiente escolar geram consequências para a saúde mental dos estudantes. E a título de exemplo, vamos conhecer essas histórias e prestar atenção ao apelo feito por cada uma delas. Eu já sofri bastante assédio, tanto de parte de pessoas como colegas, mas eu sempre soube lidar com isso, né? Alguns colegas comportavam-se mal comigo, faltavam-me respeito, falavam um nome que eu não gostava. E durante essa toda a trajetória que eles falavam para mim, eu não ligava, eu ficava mora na minha. Posso sofrer bullying, mas eu vou me retirar daquela situação, vou para casa, vou ver alguns filmes, me distrair um pouco e é isso aí. Eu sofri assédio por parte do meu professor. Digo que me afetou tanto porque eu soube lidar com isso. Mas da parte de pessoas estavam mesmo a exagerar e depois ficam a te ameaçar que vais reprovar se tu não deres o contato. E tu ficas com aquele medo que eu vou reprovar se não tiver nada com o professor. Mas eu cheguei a falar com os meus encarregados e foram lá para a instituição, falaram com o diretor e tomaram medida sobre o professor. Fiquei deprimida. Estava mesmo mal, eu não conseguia encarar o rosto do professor dentro da sala. Quando eu sofri bullying, a primeira coisa que me veio na mente é pedir a Deus. Nós, como estudantes, precisamos de um psicólogo que é para nos ajudar. É preciso, é necessário sim um psicólogo, porque é bem verdade, há registro de pessoas que acabam por tirar a vida por conta de bullying. Eu deixo mal, porque é necessário mesmo psicólogo na instituição, porque as coisas estão mesmo mal, porque a pessoa que sofre assédio e depois aí ou se enforca, ou se o professor faz algo à força com a pessoa tipo, já não consegue mais, já não tem onde decorrer, não tem aquela vontade de estudar mais, pode falar que está aí na escola, já não chega, fica deprimida, fica na tua. Então é necessário psicólogo na instituição, muito mesmo. Pois, é assim, o mais triste nisso tudo é uma das medidas dizerem que sofreram abusos dos professores. Sim. E abusos de todo o tipo, né? Agressões, abusos dos professores, abuso sexual, às vezes é em casa, às vezes é na escola. Sim. Eu tinha dito uma vez que, aliás, já disse isso várias vezes, antigamente a escola
parecia que era o lugar seguro, era a nossa casa e a escola. E hoje em dia, nem em casa se está seguro, às vezes com os familiares, não é? Com outras pessoas, às vezes com pai e mãe, sim, que são os agressores, ou então mesmo na própria escola. Desde os colegas de escola, os profissionais, como é que é? Como é que é? A agressão torna-se generalizada, começando em casa e indo para a escola. Exatamente. Então, as vítimas é que têm que se posicionar, e gostei muito do jovem que esteve. Sim, eu também gostei. A abordagem dele com relação ao bullying. Sim. Qual foi a posição dele? Ele foi para casa e foi... Exatamente. Porque já é um trabalho feito no seio familiar. Exatamente. Ele já vai para as organizações sabendo de que ele já está blindado. Pois Se eu encontrar confusão, o meu posicionamento é este. Se eu tiver a sofrer agressão psicológica ou verbal, o meu posicionamento é este. Se eu tiver a sofrer agressão física, o meu posicionamento é este. Isso é muito importante. Os meninos do Instituto do Petróleo poderiam ter essa habilidade, não? Essa é uma questão muito pertinente e, Mel, até acho que devia ser também tema de debate. Vamos fazer mais um programa só falar sobre a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional precisa-se mesmo. Precisa-se por os estudantes, precisa-se para os profissionais, precisa-se para os pais, precisa-se para toda a comunidade, desde os líderes até os liderados. Eu mais uma vez chamar a atenção, a disciplina de educação moral e cívica deve ser revista. Os conteúdos são muito não são tão antiquados, mas fala-se muito de quem é o avô, qual é o nome da tua comunidade, de que nacionalidade foram os teus avós. Eu penso que a disciplina devia falar mais sobre sexualidade, devia falar mais sobre bullying. Obviamente que família é muito importante, porque é a célula basilar da sociedade, é o indivíduo que nasce, mas há muita coisa que já começa a se estudar num estágio em que o indivíduo já no processo primário já vai entendendo a árvore genealógica. Então, sobre saúde mental, porque hoje as pessoas vivem com síndrome de pânico, estresse crônico, as pessoas estão desgastadas e a saúde mental é muito importante, muito importante. E o que é que acontece hoje em dia? Nós recebemos estímulos de todo o lado. Exatamente. Não é? Nós estamos em constante interação com alguma coisa. Se não estamos a falar com alguém, é o telefone ou é a televisão. E no tempo antigo não era assim. Porque não tínhamos acesso a tantas informações. Mas hoje nós temos a informação por todo o lado. Exatamente. E como nós vibramos, eu já falei atrás, que nós vibramos. Vamos lá ver que tipo de vibrações recebemos. Vamos agora para as redes sociais, vibramos tudo que ali vem. Vamos para casa, vibramos. Vamos para o trânsito, vibramos. E os filhos vão replicando comportamentos. Somos seres vibracionais, temos que perceber isso. Vamos falar com a água. Estamos aqui a falar, as águas vão recebendo partículas de ondas químicas que depois, ao ingerirmos, aquilo dentro de nós pode implodir, pode trazer a paz, como pode trazer a ira ou a raiva. Esse controle que hoje temos, a gente não tinha lá atrás, mas éramos seres bem tranquilos. Bastante. Éramos equilibrados, porque tínhamos princípios básicos que gerenciava a educação. A questão está em nós percebermos que a evolução não vem para contrariar aquilo que já é bom. Sim, devia vir para evoluir. Exatamente. A pirâmide, ela funciona assim. Agora, quando nós começamos a inverter, por causa dos conhecimentos que vamos adquirir, o ensino é sempre contextualizado. E a base do ensino é a tua realidade. Essa foi uma das defesas do Paulo Freire. Se tu não pegas no homem e contextualiza-lhe a realidade dele, vais fazer com que este homem seja um homem embrutecido, porque ele vai viver em função de influências externas e a sua realidade é totalmente diferente. Exatamente. Então, não é isso que nós queremos com o aprendizado. O aprendizado deve, sim, senhora, moldar comportamentos de acordo ao local onde nós estamos inseridos. Eu vou para uma instituição, eu estou dentro do internato, por mais que eu não tenha tido nenhum acompanhamento psicológico, eu devo saber que eu vim aqui para estudar a conduta. E perguntar como devo lidar com os colegas, quais são as novidades aqui. Eu penso, olha, as pessoas têm que ter muito cuidado em casa, porque já há uma lei, e eu até não vou apelar para prender os estudantes, porque sou socióloga e ainda dentro da sociologia, o indivíduo deve ser repescado e deve ser integrado, isso é muito importante, senão ia ser aqui
fiscalizada também por outros sociólogos, mas dizer que a sociedade ela está em constante evolução e já há uma lei, que é a lei de vandalização de bens públicos. Sim. Eles ali devem estar a partir vidros, tirar paus, partir as portas, estragar o jardim, é vandalização de bens públicos. Isso é crime. E deviam ter, eu acho que há uma punição que deveria ser dada, é restaurar. Exato. Não, então eles vão ter que repinar, vão ter que fazer, se partiram mesas como carpinteiros, aprender a doutrina. Tem que repor, os pais são chamados a restituir todos os bens públicos que ali... A escola é pública. É uma herança nacional e patriótica. Nenhum indivíduo pode ir para a escola e desviar seu comportamento, não seguir as regras, estragar uma carteira, um quadro, partir portas e janelas. Não, está errado. Esses indivíduos devem ser responsabilizados e deviam mesmo já aproveitar para inaugurar essa nova lei que o governo já decretou agora. Sim, só que acho que a Ordem dos Advogados também ainda escreveu, está ali em alguma negociação. Mas as pessoas devem ter consciência de que precisam se aprimorar, estão na escola para aprender. A escola devia ser uma organização que promove empatia, que promove amor e respeito. Os indivíduos tinham que analisar, não interessa a idade. Eu estou aí para a escola porque eu estou a trabalhar o meu comportamento, estou a adquirir habilidades para desenvolver o meu futuro. Exato. E não para estar lá para promover agressão, promover conflitos. Porque mesmo se o psicólogo também estiver ali, acho que 2, 5, 7 também não será suficiente para resolver esse comportamento. Esse comportamento é arrepiante, é um comportamento de risco. É importante os pais também em casa fazerem um acompanhamento. Na peça que nós vimos, mais uma vez chamar a atenção do jovem que disse que sofreu bullying, mas ele chega em casa, ele senta, vê um filme. Por quê? Porque ele sabe, não. Eu devo gerenciar a minha interação com outras pessoas. Aquilo que os outros professam contra mim não deve me afetar porque o meu objetivo é este. Exatamente. E não é sobre mim, é sobre aquela pessoa. Exatamente. Não é? Mais uma vez, o trabalho de casa. Sim, aquele foi um trabalho em casa. Ele foi preparado em casa para quando fosse a sociedade, quando fosse a comunidade, ainda que ele ouvisse coisas que lhe magoassem, ele conseguisse manter aquilo que são as suas bases. Exatamente. Tem estado a faltar, até no ensino primário. Exatamente. Ultimamente, nós não estamos a preparar os nossos filhos para ir à escola. A criança, logo no primeiro ano de escolaridade, não sabe o que vai fazer na escola, o porquê que tem para a escola. Por isso é que, ultimamente, temos estado a notar que crianças que vão para a escola pela primeira vez começam chororós. Sim, sim. Aliás, hoje em dia nós também já temos a pré e depois aquelas crianças que acabam por estar nas creches. Olha, nós estamos mesmo aqui na reta final. Vou dar um exemplo do meu filho. O meu filho tem 3 anos, não anda na creche ainda, mas nós em casa mostramos muitos vídeos como é que funciona uma escola, que tem tarefas, que tem regras, que é para ele perceber que quando entrar na escola, não é? Nós simulamos muitas situações com ele a brincar, que é para ele ter essa consciência. Na grande verdade, eu acredito que nenhum pai educou o seu filho para um dia vê-lo nas redes sociais ou ser chamado a uma escola ou ver o rosto do seu filho numa cadeia de televisão. Exatamente. Como vândalo ou como agressor. Mas é muito importante nós, enquanto pais, temos essa consciência daquilo que nós estamos a passar para os nossos filhos, não só no que dizemos, mas também a nível de comportamentos e, como disse aqui bem a Filomena, ir rebuscar qual é o historial de toda essa família. Exatamente. Minhas queridas, muito obrigada pela vossa presença. Isto dava para mais um programa, não é verdade? Muito obrigada pela vossa presença e vocês aí em casa já sabem, Nós voltamos no próximo sábado, aqui na Rede Girassol, no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo, 508 da DSTV e podem sempre também nos acompanhar nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn e o nosso canal do YouTube. O Conversas com Mel. Vocês não sabem que o Conversas com Mel não passa só em Angola. Passa para todo o mundo através do YouTube e do Facebook. Portanto, podem fazer um chá. Olha, vocês do Ocidente, aqui, o povo africano é um bocadinho mais... Se bem que assim agora... mesmo. Não é? O realizador pode dar um plano geral. Como é que é, Filomena? De pujança. Portanto, quando os alunos aqui começam a tentar sair da linha, tem que ser às vezes... Não é?
Sim, mas espero que este programa realmente tenha mexido com as famílias, porque nós queremos trabalhar a família, não olhar somente para a escola. Terá valido estar aqui no sofá. Muito obrigada, um beijinho, até para a semana. Rede Girassol Angola, e já sabem, eu sou Mel Chaves com 2 L's nas redes sociais. Beijinhos e até para a semana. Conversa